Chuva volta a castigar o estado. As regiões mais atingidas até agora são Oeste e Meio-Oeste. Para chegar até o centro, no município de Itapiranga, só é possível de barco. Na região de Joaçaba, o Rio do Peixe chegou próximo do nível histórico. Nos momentos de pico, atingiu índices que só perdem para a grande enchente registrada em 1983. Ao vivo da Defesa Civil, todas as informações sobre os pontos mais críticos do estado. No meio-oeste, uma barragem rompeu. A água poderá invadir o município de Arvoredo nas próximas horas. A Defesa Civil trabalha na retirada das famílias. E ainda, o governo estuda a possibilidade de rescisão com a empresa responsável pelas obras da ponte Hercílio Luz na capital. E também economia em alta. Exportações da carne suína do Brasil devem aumentar mais de 15% neste ano. Santa Catarina é destaque no setor. O Band Cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Santa Catarina volta a sofrer com os efeitos da chuva. Uma das regiões mais atingidas é Itapiranga, no oeste do estado. A Defesa Civil trabalha a todo momento na retirada das famílias dos pontos mais críticos do município. Em Itapiranga, o Rio Uruguai já invadiu várias casas e o comércio às margens das gadas. Móveis e eletrodomésticos estão sendo depositados neste ginásio, por medo que a residência seja levada pela correnteza. Seu Roque já retirou a mudança e vai ficar na casa de parentes. Não dá para facilitar, né? Nós estávamos esperando não dá para esperar até a última hora que os bombeiros alertaram para não esperar, né? Para chegar até o centro, no município de Itapiranga, só é possível de barco. De acordo com a Defesa Civil, a última enchente que aconteceu no município foi no ano de 1983. Devido às previsões, este empresário decidiu retirar os móveis, porque a água deverá invadir seu estabelecimento comercial nas próximas horas. Tem que tirar as coisas porque, que nem nossa firma ali, vai acabar, se for tudo água abaixo, né? Como já vimos casas descendo e tudo, né? O Rio Uruguai, que faz divisa entre Santa Catarina, preocupa porque está subindo 10 centímetros por hora e está a 15 metros do nível normal. Por isso, o município já decretou situação de emergência. E esta preocupação é grande para que nós possamos, neste momento, primeiro, ter a calma para ajudar quem mais precisa, porque o objetivo principal do município de Itapiranga e de toda a estrutura que foi montada aqui na corporação do Corpo de Bombeiros, para que nós cuidamos da vida das pessoas e, na medida do possível, salvar tudo que de bens que é possível ainda salvar. Palmitos e Rio das Antas já decretaram situação de emergência. O secretário de Estado da Defesa Civil esteve visitando os municípios atingidos no oeste do estado. Ele orienta a população que fique em locais seguros, porque o nível dos rios deverá continuar subindo. Que sigam os alertas que estão sendo dados, que ao passo que forem solicitadas uma desocupação de uma área que respeite essa informação e que aceite ou vá para a casa de um conhecido, de um parente ou para os abrigos públicos. E a situação é complicada também no meio-oeste do estado. Depois de um dia de transtornos, a situação mostrou melhoras, mas com a previsão de chuva, o alerta continua. No meio-oeste, a chuva permaneceu durante todo o dia, alternando a intensidade entre moderada e intensa. O Rio do Peixe, que chegou a atingir 10 metros e 20 centímetros, continuou imponente e com grande correnteza, mas diminuiu de volume para pouco mais de 9 metros. Osvaldo, que já retirou boa parte dos móveis de casa, ainda estava preocupado. Temos que ficar alerta, né? Cuidando ali, estamos com os móveis tudo ali em cima na área, né? De frente para a rua, daí tem que ficar sem dormir. Já ficamos a noite acordados e pelo jeito vamos ter que ficar de novo, né? Porque temos que esperar dar uma baixada para depois lavar, que está tudo cheio de lama ali dentro, para poder puxar os móveis de volta. As ruas que estavam interditadas foram liberadas em Joaçaba,
porém o volume de água ainda era intenso em alguns pontos. As pontes e a passarela que liga Joaçaba a Erval do Oeste e em Luzerna, sobre o Rio Limeira, também tiveram a passagem autorizada. Nas SCs, algumas barreiras ainda permanecem entre Bicaré e Três Itilhas, Ibicaré e Tangará e Joaçaba Lacerdópolis. Todos os transtornos com alagamentos e deslizamentos aconteceram porque os volumes de chuva superaram as expectativas para todo o mês. Com a cheia, o Rio do Peixe, nos momentos de pico, atingiu índices que só perdem para a grande enchente registrada em 1983. Pessoas que tiveram que deixar suas residências estão em casas de amigos, de parentes e em abrigos. Outras cidades do meio-oeste, como Videira, Caçador e Capinzal, também sofreram com alagamentos. Apesar do recuo do nível da água do rio, principalmente em Joaçaba, o monitoramento da Defesa Civil vai continuar. Nós estamos monitorando o Rio do Peixe de 15 em 15 minutos e também estamos monitorando a intensidade de chuvas, principalmente Matos Costa, Caçador, Videira e Tangará, para que a gente possa ter um parâmetro na questão das águas aqui em Joaçaba. Nós podemos, neste momento, tranquilizar a população que na cabeceira do Rio do Peixe não tem chuvas torrenciais e isso faz com que a gente não tenha a probabilidade de um aumento de volume de água do Rio do Peixe aqui. Precisa ter uma atenção maior da nossa parte agora, é a questão das encostas, dos deslizamentos de terra. Então nós estamos dando uma atenção especial para essa questão e também, claro, o Rio do Tigre, em função da chuva localizada aqui no município de Joaçaba, também nós estamos monitorando o volume de águas do Rio do Tigre. E a condição de chuva permanece nas próximas horas e se mantém durante o fim de semana. Só no fim da tarde deste sábado o tempo deve melhorar na região oeste. A chuva persiste no litoral e Vale do Itajaí. As temperaturas se mantêm amenas. A mínima fica em 10 graus na Serra e a máxima em 22 na Grande Florianópolis. No Planalto Norte, mínima de 14 e máxima de 19 graus. Na região oeste, Vale do Itajaí e sul do estado, a máxima não passa dos 18. No litoral norte, mínima de 10 e máxima de 17 graus. Nós estamos ao vivo na Defesa Civil de Florianópolis. As informações atualizadas são de que 1.000 pessoas estão desalojadas e 200 desabrigadas em todo o estado. 23 municípios foram atingidos pela chuva. A situação mais preocupante é no oeste do estado. No início da tarde, uma mini barragem rompeu e pode provocar inundações, pode provocar alagamentos ainda hoje. Vamos conversar aqui com o diretor de resposta aos desastres, James Rides. Diretor, explica pra gente o que esse rompimento pode ocasionar. Bom, essa CGH, né, é um reservatório de água para produzir energia elétrica, provavelmente para algum tipo de indústria. A partir do momento que as chuvas começaram a ficar mais fortes, houve uma precipitação maior do que o esperado naquela localidade, o reservatório não suportou a pressão da água e veio romper. Ela se caracteriza por um porte menor de uma PCH, né, com 8,3 milhões de metros cúbicos de água, é um volume considerável. Essa água veio se deslocando através do leito do rio, e quando chegou a sua segunda PCH logo abaixo, ela vai encontrar até chegar à próxima cidade, em média mais 4 PCHs desse mesmo modelo e tipo. Então, com isso, ela na primeira PCH que encontrou à sua frente, alguns quilômetros depois, passou de 70 a 80 milímetros por cima, elevando o rio a 1,5 metro. As famílias, os moradores, então, do município de Arvoredo, eles, cerca de 200 pessoas, vão ser retiradas das casas por motivos de precaução, é isso? De forma preventiva, o Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, com a sua força-tarefa, auxiliou a Defesa Civil Estadual e Municipal na retirada desses moradores de Ribeirinha, aproximadamente 200 pessoas, para aguardar o volume de água passar pela cidade com segurança. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Gabriel, por enquanto. Daqui a pouco a gente volta com mais informações ao vivo da Defesa Civil. E depois do intervalo, um novo protesto no Morro da Capital, onde um jovem morreu em confronto com a polícia. E também a infestação de caramujos africanos preocupa moradores no sul do estado.
Moradores do Morro da Caixa, em Florianópolis, se mobilizaram hoje para fazer um novo protesto. Ontem, a comunidade fechou a Avenida Ivo Silveira, no bairro Capoeiras. A manifestação começou após uma operação da polícia para combater o tráfico de drogas no local. 2 ônibus queimados e muita confusão no trânsito. Esses foram alguns dos problemas causados pelo protesto dos moradores da comunidade do Morro da Caixa, na área continental de Florianópolis, na noite de ontem. Viaturas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram recebidas a pedradas e tiros. No momento que houve o fechamento da via e atearam fogo nos ônibus, a Polícia Militar e o bombeiro foram chamados. Ao chegar no local, tanto a Polícia Militar quanto o bombeiro foram recebidos a tiros e a pedradas. Então isso realmente dificultou a ação. A suspeita é de que o protesto dos moradores tenha sido uma retaliação pela morte de Anderson Camargo de Jesus, de 19 anos, em uma ação da Polícia Civil na última quarta-feira. Anderson tinha passagens da polícia por diversos crimes, entre eles tráfico de drogas, roubo e lesão corporal. Na operação deflagrada pela DEIC na comunidade, houve troca de tiros e foram apreendidas 2 armas, 8.000 comprimidos de êxtase, 2.000 papelotes de crack e cocaína, 50 quilos de maconha, munição e outros materiais ligados ao tráfico. 5 pessoas foram presas por tráfico de drogas, associação ao tráfico, tentativa de homicídio e resistência. O importante frisar é que todo esse armamento apreendido e toda essa quantidade imensa de drogas para varejo estava justamente na entrada da comunidade, nos 2 pontos de entrada, dos 2 pontos principais de entrada da comunidade, a 20, 30 metros da Ivo Silveira, ou seja, a coisa estava muito frouxa, muito fácil, a céu aberto. De acordo com a Polícia Militar, a comunidade do Morro da Caixa já é conhecida por reagir a ações policiais. A polícia continua monitorando a região e novas operações no local não estão descartadas. A Polícia Militar vai permanecer nessa condição o tempo que for necessário, com o monitoramento das inteligências e com o serviço de ostensivo da Polícia Militar e com deslocamento de tropas se necessário. Risco à saúde no sul do estado, uma infestação de caramujos africanos preocupa a população. Seu Lorival recolheu quase 100 caramujos somente na rua em que mora. O aposentado afirma que a quantidade de caramujos de alguns dias para cá é cada vez maior. Aqui foi em tudo, né? Na vizinhança aqui, né? Nossa, tava subindo nas paredes tudo, né? O caramujo gigante africano foi trazido ilegalmente ao Brasil na década de 80. O objetivo era substituir o escargot, mas a espécie exótica acabou se espalhando para o ambiente e se adaptou bem a diversas regiões do Brasil. O molusco representa um risco à saúde da população, já que o contato com o caramujo pode transmitir uma série de doenças. Em casos mais graves, pode causar cegueira e até mesmo hemorragia abdominal. A infestação tem preocupado os moradores. O pessoal tem medo, né, dessas coisas, prejudicar a saúde das crianças, né? Mas é bem perigoso. A partir do momento que esses caramujos forem identificados por eles, né, que entrem em contato com a gente, porque requer um certo cuidado no resgate desse caramujo. Para capturar o molusco, é preciso utilizar luvas e evitar qualquer contato com a pele. Além disso, sal ou até mesmo cloro podem ser colocados diretamente no molusco. E a seguir, obras de recuperação da Ponte Hercílio Luz na capital vão sofrer atraso mais uma vez. E ainda mais transparência. TRE lança campanha contra a corrupção no financiamento de campanhas eleitorais. E as obras de recuperação da Ponte Hercílio Luz na capital, mais uma vez, vão sofrer atrasos. Durante toda esta sexta-feira, não havia ninguém trabalhando na restauração da Ponte Hercílio Luz. A empresa Espaço Aberto garantiu que as obras seguem normalmente e só paralisaram hoje devido ao mau tempo. De acordo com o contrato, parte da obra deveria ser entregue em dezembro deste ano, mas por enquanto apenas 32% foram concluídos. Por conta do atraso e da possibilidade de não ser entregue dentro do prazo, o governo estuda rescindir o contrato com a empresa. A ideia é que o Estado busque meios jurídicos de rescindir o contrato, permitindo uma nova contratação emergencial para que outra empresa execute as obras da Ponte Hercílio Luz,
sem passar por processo de licitação, o que atrasaria ainda mais os trabalhos. Não adianta apenas cancelar o contrato, nós queremos construir um modelo que permita a conclusão da obra em tempo recorde, porque senão você cancela, mas não resolve, não é essa a solução. Nós queremos cancelar, mas imediatamente ter uma solução, e nós estamos dando prioridade absoluta para essa questão. Já a empresa Espaço Aberto ameaça processar o Estado caso o contrato seja cancelado e garantiu que ainda falta receber cerca de 20 milhões de reais em aditivos atrasados desde 2011. Estou aguardando isso desde 2011. Então foi postergado. Agora estamos em 2014, há 6 meses do final do ano. Não há dinheiro que possa ser pago para receber a obra em dezembro. Porque se tiver direito nós vamos pagar, não vamos prejudicar ninguém, mas nós queremos a obra. Essa não é a primeira vez que o governo e a empresa Espaço Aberto não conseguem chegar a um acordo para a execução das obras. A duplicação da SC 403 deveria ficar pronta este ano, mas a construtora pediu para rescindir o contrato da obra, alegando também não receber o dinheiro para execução. O Tribunal Regional Eleitoral lançou uma campanha contra a corrupção no financiamento de campanhas. A ação, que tem como slogan "Sou cidadão, digo não à corrupção", é inédita no país e tem como objetivo orientar cidadãos comuns e empresários que desejam participar do financiamento de campanhas. A Justiça Eleitoral irá promover uma série de orientações aos doadores para que eles possam participar do pleito eleitoral corretamente. Queremos deixar bem claro o caráter educativo desta campanha. Nós queremos atingir aquelas pessoas mais humildes, aqueles bolsões existentes aqui no nosso estado, que eles querem participar do processo eleitoral, mas não sabem como. Outra ação da campanha será a fiscalização das notas fiscais eletrônicas. A Justiça Eleitoral terá acesso a um banco de dados de todas as notas emitidas pelos comitês de campanha ou por empresas que prestarem serviços a eles. E assim, poderá fiscalizar todas as compras ou serviços contratados por todos os candidatos. Ela permitirá uma identificação mais imediata por meio da circularização de notas fiscais eletrônicas e, então, o conhecimento quase imediato de qual é efetivo gasto de campanha realizado. Os fornecedores de serviços ou materiais de campanhas, como gráficas, por exemplo, também serão orientados pelas diversas entidades e instituições que participam da campanha. A intenção é que não haja corrupção no momento em que essas empresas prestarem serviços aos candidatos. Também será possível fazer denúncias e obter mais informações sobre doação de campanha pelo site do TRE de Santa Catarina. A fiscalização será feita pelo controle interno e pelos parceiros da campanha. Há um grande investimento nisso, em tornar fáceis, simples, as regras de como doar corretamente, como fornecer bens e serviços para os candidatos de maneira legal. E a seguir, ao vivo, mais informações sobre as chuvas em Santa Catarina. E a situação das rodovias no estado. Muitas continuam bloqueadas por causa de deslizamentos e queda de árvores. As exportações de carne suína do Brasil devem aumentar em mais de 15% neste ano. Aos poucos, o estado vem se adaptando às exigências do mercado japonês. Os suínos recebem um tratamento especial desde as granjas até as agroindústrias. As unidades catarinenses autorizadas a exportar para o país asiático tiveram que investir em equipamentos e na qualificação da mão de obra para os cortes diferenciados. Os produtos embarcados são barriga, copa, filezinho, lombo, carré, paleta e pernil. E o Japão tem exigências em termos de padronização de cortes, o tipo de cortes que querem, a coloração dessa carne e fazendo com que as linhas de produção demandem muita mão de obra e diferenciação para serem produzidas. É de livre escolha dos frigoríficos credenciados abastecer mais o mercado japonês ou menos. Dados da Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína apontaram que neste ano as exportações do Brasil devem aumentar em mais de 15%, tendo Santa Catarina como o maior exportador do país. O Japão é um dos melhores mercados e o principal comprador de carne suína catarinense.
O país asiático importa cerca de 1,2 milhão de toneladas de carne congelada por ano. Hong Kong, Angola e Singapura também compram em grande escala. De acordo com o presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, o mercado está aquecido e passa por um bom momento. Por isso, o objetivo é conquistar novos compradores. Como é a Coreia, que a gente acredita que esse ano vai acabar abrindo para a carne suína catarinense, e também a própria Rússia, ela nessa relação com os americanos, que ela cortou a importação de carne suína. Mesmo com o bom momento nas vendas para o exterior, os produtores ainda tentam se recuperar da última crise, que atingiu o país entre 2012 e 2013. Um dos objetivos nesse novo cenário é valorizar o quilo do suíno, passando de R$ 3,00 para R$ 3,50. Para que a gente ganhe um pouco mais de dinheiro, que nós estamos o ano inteiro esperando esse ganho maior, né? E voltamos a falar da forte chuva que atinge Santa Catarina. A Polícia Rodoviária Militar alerta que há pelo menos 23 pontos críticos nas rodovias estaduais. 7 estão totalmente interditados e outros apenas com trânsito em meia pista devido à queda de barreiras. As rodovias federais também apresentam problemas. Na BR-158, na ponte sobre o rio Uruguai, o trânsito está totalmente interditado na divisa com o Rio Grande do Sul. Na BR-280, há problemas na Serra de Corupá e um trecho da rodovia está interditado sem previsão de liberação. Na BR-282, devido ao rompimento de uma barragem, a pista também está totalmente bloqueada. E agora voltamos a falar ao vivo, direto da sede da Defesa Civil de Santa Catarina, com a repórter Gabriele Ravasco. Gabriele, sabemos que a previsão é de mais chuva para as próximas horas. Como a Defesa Civil está trabalhando a partir de agora, hein? A Defesa Civil trabalha simultaneamente em duas situações, com os alagamentos ocorridos agora e também com as inundações que aconteceram há 15 dias no Planalto Norte. Nós vamos novamente conversar com o diretor de resposta aos desastres da Defesa Civil. Diretor, explica pra gente qual a situação neste momento no Planalto Norte. Bom, no Planalto Norte nós estamos numa situação onde agora nós passamos a reabilitação. Possui alguns bairros, em alguns bairros e algumas cidades ainda possui água, como Porto União, Três Barras, Canoinhas, mas as pessoas já estão devagarzinho retornando aos seus lares, fazendo o processo de limpeza e reabilitando e tentando voltar à sua vida normal. Então, simultaneamente acontece essa situação agora em meio oeste e oeste do estado, né, com uma preocupação muito grande para o Alto Vale do Itajaí, e nós novamente estamos com as nossas equipes a campo, principalmente coordenando e orientando as comunidades mais atingidas. E o que a gente pode falar para os moradores, então, neste fim de semana? Qual a orientação? Bom, que evitem transitar ou viajar nesse momento crítico. Se você está dentro dessa área preocupante, fique em casa e respeite as leis e as ordens anunciadas nos meios de comunicação pela Defesa Civil. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Gabriele, pelas informações. E você fica agora com o Jornal da Band. Um ótimo fim de semana para você. Boa noite e ótimo final de semana.